Muito bem, vamos falar aqui de saidinha de preso, então. Essa é a pauta nacional. Depois de Lula sancionar o projeto de lei da saidinha na noite de quinta-feira, líderes do Congresso começaram a se mobilizar para derrubar o veto do petista ao texto. Quer dizer, sanciona, mas veta um item. O presidente decidiu manter as saídas temporárias de presos do regime semiaberto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, alegou em evento ontem que o veto ocorreu por razões de inconstitucionalidade. Ele sempre vem com alguma suposta tecnicalidade. Vamos acompanhar o Lewandowski. O que nós queríamos dizer que este veto pontual se cinge apenas na restrição das chamadas saídas temporárias estabelecidas pela Lei de Execução Penal, que é uma antiga lei de 1984, que foi promulgada ainda durante o regime militar, no sentido de permitir, e apenas nesse ponto é que nós estamos dissentindo da opinião majoritária do Congresso Nacional, no sentido de permitir a saída dos presos que se encontram no regime semiaberto para visitar as famílias. Porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e na obrigação que tem o Estado de proteger a família, que se encontra no artigo 226 da nossa Carta Magna. Graeb, tem toda a repercussão aqui a respeito dessa posição do governo. Agora, o Lewandowski ele dá alegações bem genéricas. Princípio da dignidade humana, obviamente, a gente pode pensar no princípio da dignidade humana das vítimas dos criminosos que estão na cadeia. Ele fala também da proteção da família, ele cita ali valores presentes de uma maneira bem vaga na Constituição para tentar justificar que os presos em regime semiaberto possam ir visitar as suas famílias e, obviamente, fala na ressocialização, que no Brasil, no campo da esquerda, muitas vezes é usada para dar benefícios, regalias e privilégios para criminosos, em vez de estabelecer penas que possam fazer com que as pessoas que cogitem cometer um crime não queiram cometê-lo por medo do tamanho do castigo que receberão nos termos da lei. Não é um castigo físico, no sentido de uma violência contra si, mas um período na cadeia para pagar por aquele crime. Então, é aquele velho discurso mais complacente. É claro que não havia clima para que o Lula vetasse tudo, porque ele vem de uma onda de desgaste da sua popularidade, da sua aprovação, chegou a perder 10 pontos aí em algumas pesquisas, e a área da segurança pública é uma área bem sensível ultimamente, algumas pesquisas, inclusive, mostram que é a maior preocupação dos brasileiros. Então, o Lewandowski falou, olha, a gente está respeitando aí a decisão do Congresso, nesse ponto, mas estão fazendo um aceno para uma suposta base à esquerda, que é mais leniente nesse sentido, em relação a esse ponto. Quer dizer, não é o criminoso que está em regime fechado que cometeu o crime hediondo, é o criminoso que está em regime aberto, esse pode visitar a família. O que você acha, Greg? Olha só, o governo, não foi só o Lewandowski, o Paulo Pimenta também disse isso, olha, a gente manteve 98% do projeto, né? Aqueles 2%, né, Greg? Mas são os únicos 2% que realmente importavam para o Congresso que votou essa lei. Certo? A intenção era impedir a saidinha de final de ano. Não teve outra razão. Inclusive, o estopim da votação dessa lei foi a saidinha de final de ano. O assassinato de um policial que aconteceu durante uma dessas saidinhas. E que não foi o primeiro. Certo? Então, é um argumento malandrésimo esse. Foi uma pequena mudança. Sim, mas foi a
mudança. A mudança. E vamos lembrar que esse projeto de lei começou com a ideia de extinguir qualquer tipo de saída de preso de presídio para estudar, para trabalhar e essas saidinhas em datas festivas. O próprio Congresso entendeu que as outras duas possibilidades, deixar que o preso estude, que ele trabalhe, eram razoáveis. E no meio da tramitação, elas foram preservadas, ao contrário do que queria o projeto inicial. Então, o próprio Congresso já deu uma limitada no escopo daquilo que ele pensou em fazer a princípio. E com o veto do Lula, tudo voltaria a ser exatamente como dantes. Então, não dá para vir com essa conversa. Olha, uma mudancinha ali. Não. É simplesmente você negar em 98%, aí sim, aquilo que o Congresso quis legislar. Certo? Então, olha, é malandragem retórica da pior espécie. E também é malandragem retórica da pior espécie essa história de levantar a bandeira da inconstitucionalidade. Lewandowski, você não é mais ministro do STF. Ele vem com essa pose. Não adianta querer vestir a toga agora e ganhar com base no argumento de sou eu que sei interpretar a Constituição. Isso. Não lhe carteirada cabe, básica. Certo? Estou dizendo que é praticamente uma carteirada retórica. Exatamente. Eu fui ministro do STF há anos, eu estou dizendo que é inconstitucional, então é. E aí você procura, porque primeiro eu li essa declaração em portal de notícias, e eu falei, mas qual é o trecho da Constituição que ele citou? E aí eu não achei, né? Ele não cita um trecho específico, número tal, inciso tal, nada. E agora eu confirmo, né? Que ele falou em valores genéricos. É o princípio da dignidade humana. Bom, os princípios eles precisam ser ponderados conforme os envolvidos no episódio, né? Então é óbvio que tem que prevalecer o princípio da dignidade humana da vítima e das potenciais vítimas, que são todos os indivíduos da sociedade, diante de um criminoso que já está pagando pelo seu crime. Então, assim, não se pode colocar esse princípio na frente dos outros. Se você tem ali um histórico de crime individual dele e um histórico de crimes cometidos por criminosos em situação semelhante que saíram da cadeia liberados pelo Estado brasileiro. Então, assim, é uma relativização de tudo para defender uma pauta que eu acredito até que, no fim das contas, só desgasta mais a esquerda, né? Embora pareça um aceno para uma base, eu acho que essa base vive no mesmo país que a gente. Ela vive num país de insegurança pública. Então, pode ser um interesse em tentar agradar famílias de criminosos presos, porque essas famílias também votam. Mas o risco de perder outros eleitores com esse tipo de posição também é alto, né? Vai ver qual vai ser o efeito disso. Agora, é fato que se você tiver navegado hoje pela internet, você vai ver até um parlamentar como Fabiano Contarato, que é um cara que é do PT, que é um cara que costuma fazer defesas enfáticas de valores de esquerda, de pautas identitárias. É um cara sério, o Contarato. E ele mesmo disse, olha, vai cair esse veto. Eu espero que o PT nos libere para votar. Ele mesmo disse, eu não concordo. Porque é falso dizer, eu estou reproduzindo aqui de memória o discurso dele, mas é mais ou menos isso. É falso dizer que a progressão de regime no Brasil não se dá de maneira, assim, até acelerada. Ele fala, tem um monte de coisas que acontecem na progressão. Né? Você já progride quando cumprir 1/6 da pena. 1/6 é pouco, dependendo dos anos. Né? Daí, depois de 1/3,
Deixa eu ver se eu acho aqui, olha. 1/3, o que acontece? 1/3 já é o momento do livramento condicional. Né? E daí tem todas aquelas coisas. Se você ler livros e resenhar livros durante o cumprimento da pena, você vai abatendo dias. Né? Se você trabalha, você vai abatendo dias. Ou seja, não é que seja um deserto absoluto de oportunidades para o cara que está na cadeia, mas quer reduzir a sua pena, trabalhar nesse sentido. E daí é assim que o contrato fala, olha, já tem um monte de coisas que o cara pode fazer. A saidinha, eu discordo. Então, veja, se até a esquerda do parlamento, se até o petista, de boa lábia, como o Contarato, resolveu apoiar a medida, é sinal que esse treco aí do Lula não vai sobreviver, não. E isso acontece, evidentemente, por causa da nossa pressão na imprensa contra a insegurança pública no Brasil, contra a leniência, a complacência com criminosos, seja do colarinho branco, seja de facções criminosas armadas, e aí você tem todo um caldo que acaba gerando uma pressão nos parlamentares para que votem de acordo com o sentimento da sociedade. E eles estão fazendo isso. Quer dizer, a esquerda acabou derrotada nessa pauta. Essa que é a realidade. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, onde Marcelo Freixo tentou se eleger 3 vezes e não conseguiu. Ele sempre teve esse discurso. Ele era o líder da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando era deputado estadual ainda, me lembro muito bem, já citei muitas vezes esse caso, quando se aprovou o Vale Transporte para parente de bandido preso. As vítimas, né, que compõem a sociedade, não são as vítimas da sociedade, somos nós, vítimas de criminosos. Além de perdermos o dinheiro roubado por eles, etc., a gente ainda ia perder parte dos impostos que a gente paga para obter serviços públicos de qualidade, para que as famílias pudessem ir até a cadeia visitar os criminosos. E o Marcelo Freixo estava lá, liderando a bancada do PSOL, em nome da ressocialização, do contato com a família, de se dar essa tungada aí no dinheiro dos pagadores de impostos para que a família possa se transportar, né? Quando as vítimas não têm nenhum transporte para ir, seja para o hospital, seja para o cemitério. Então, o Cláudio Castro acabou vencendo a eleição para governador no Rio de Janeiro, e não evidentemente que seja um santo, mas no discurso de campanha, na retórica, na defesa das operações policiais contra todo o discurso e a retórica esquerdistas, ele acabou prevalecendo. As pessoas estavam com horror a essa primazia que a esquerda dá à defesa dos bandidos em relação aos membros da sociedade que escolhem se comportar de acordo com a lei. Existe esse discurso de esquerda que insulta os pobres, que é de que os criminosos são criminosos porque eles são pobres. Olha, tem milhões de pobres no Brasil, pessoas de baixa renda, que seguem a lei, que não violam a lei, que não cometem crimes. É insultuoso dizer que os criminosos cometem crimes porque eles são pobres. O que acontece muitas vezes no Brasil é que os criminosos atuam em áreas que já são dominadas por facções criminosas, em áreas que não têm o policiamento, que o Estado oficial não entra, ou entra acumpliciado com as cúpulas das organizações criminosas, e aí eles fazem a festa. Agora, dizer que todo pobre é bandido, né, porque é a consequência lógica dessa alegação, é um insulto, evidentemente, a todos os outros. Então, assim, a esquerda perdeu essa bandeira, perdeu esse debate, e agora está fazendo aí a concessão, né, de sancionar um projeto contra aquilo que defendeu ao longo do tempo, mas ainda quer tentar fazer essa malandragem última, né, esse último veto que deve cair no Congresso Nacional. Os parlamentares reagiram, afirmam que esse era o principal ponto da proposta, como colocou o Graeb, aprovada por ampla maioria na Câmara e no Senado. Com isso, deputados e senadores indicaram que vão pressionar o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD, para que o veto seja incluído já na próxima sessão conjunta das duas casas,
marcada para 18 de abril. O senador Sérgio Moro, da União Brasil, escreveu a seguinte mensagem no X sobre o veto do petista. Abre aspas. Lula, ao vetar a lei que colocava fim à saidinha dos presos nos feriados, ignora as vítimas e a segurança da sociedade e confirma o porquê foi o candidato favorito nos presídios. Vou trabalhar com meus pares para derrubar o veto. Fecha aspas. Em discurso no Senado, o ex-juiz e senador Sérgio Moro afirmou também que a decisão de Lula é um tapa na cara dos brasileiros. Pode soltar o vídeo. O combate ao crime ele tem muito também de simbólico. Precisa de medidas efetivas, mas precisa de simbolismo. E o que a gente vê é um governo federal perdido nessa área. É um governo federal que passa uma impressão de frouxo, né, de amigo de criminosos. Infelizmente, é esse o retrato. E a gente tenta, né, fazer com que o Brasil vá na direção contrária, mas o que aconteceu ontem é apenas a confirmação. Quanta gente que deixa de vir ao Brasil, até turismo, porque tem um retrato de um Brasil dominado pela violência, pela gangues, pelo tráfico de drogas. Quanta gente morre na periferia dessas grandes cidades, em assassinatos, vinculados muitas vezes a essa atividade criminal. E aí, em muito tempo, que não se aprova nada de mais efetivo nessa área da segurança pública, nesse governo não teve nada, mas o Congresso vem dar uma resposta, uma lei amadurecida, e aí se vem dizer que o Congresso fez populismo penal. Isso é um tapa na cara do Congresso Nacional, um tapa na cara dos brasileiros, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir derrubar esse veto presidencial, que afronta, pela pressão da sociedade e pela própria afronta à memória das vítimas desses casos específicos. Aliás, os pobres no Brasil, a população de baixa renda, fica mais vulnerável à ação dos criminosos do que a população de alta renda, inclusive essa que fica encastelada em Brasília, porque justamente não tem castelo, não tem carro blindado, não tem condomínio gradeado com guarita, com seguranças na porta, não anda com escolta armada. A população pobre passa dificuldade para ir para o trabalho, para chegar em casa, ela tende a enfrentar, muitas vezes, a bandidagem, enfrentar no sentido de se deparar com a bandidagem que acaba levando os seus pertences, o seu dinheiro e intimidando, muitas vezes, até com violência. E o deputado Kim Kataguiri, da União Brasil, fez uma publicação usando o mesmo tom de Sérgio Moro. Abre aspas. Lembro a você que, além das fugas, há ainda criminosos que aproveitam esse período para cometer crimes. Um desses chegou a matar um PM em Minas Gerais, que infelizmente veio a falecer, deixando sua esposa e sua bebê. Vamos para cima, derrubar esse veto. Fecha aspas. Pois é, então teve um episódio recente dessa saidinha, que acabou resultando num assassinato de um pai de família. E a família. Porque o Ricardo Lewandowski veio a público para defender o suposto direito do criminoso preso em regime semiaberto e visitar a família, porque a Constituição garante a proteção à família. Ora, se ele é um pai de família que quer proteger a sua família, ele poderia não ter cometido crime. Ele poderia ter feito isso. Ele fez uma escolha de cometer o crime. Agora, a vítima não fez uma escolha de sofrer o crime. Então, a proteção da família, é óbvio que ela é preponderante no caso das vítimas. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, também criticou o veto de Lula. Abre aspas. Inacreditável o presidente da República apoiar criminosos contra a vontade dos brasileiros. A decisão dele em manter as saidinhas de presos beneficia condenados, vários envolvidos em violência contra a mulher, colocando em risco a segurança de todos. Lugar de bandido é na cadeia. Fecha aspas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, da União Brasil, afirmou que a saidinha é uma afronta à sociedade. Aspas. Não podemos admitir um governo ser intimidado por faccionados que ameaçam rebeliões em penitenciárias para sancionar ou vetar um projeto de lei. O Instituto da Saidinha é uma afronta à sociedade ao permitir que condenados perigosos circulem livremente. Espero que o Congresso Nacional atue com coragem e derrube o veto do presidente Lula. Fecha. Aliás, já aviso logo.
Não adianta vir depois, se tiver algum tipo de rebelião, de retaliação dentro dos presídios, em relação à aprovação dessa regra pelo Congresso Nacional, dizer, eu avisei, etc. e tal. Isso é papo de quem se submete ao poderio das facções criminosas, em vez de tomar as providências para que os presídios sejam melhores e haja, inclusive, segurança, organização dentro dos presídios, para que não possa haver assassinatos de criminosos contra, enfim, recém-chegados, ou carcereiros, ou policiais, ou diretores de presídio, etc. Quer dizer, monitorar a segurança dos próprios presídios é papel de governo também. A gente viu aí os presídios federais dando margem para fuga. É o presídio de suposta segurança máxima na gestão do Lula, do Flávio Dino e Ricardo Lewandowski, que já estava empossado quando os dois fugiram lá de Mossoró. Então é responsabilidade do governo zelar para que criminoso preso fique realmente preso e não tenha a capacidade de articular qualquer tipo de massacre dentro da cadeia. A sociedade não pode se curvar e fazer o que criminoso quer, ser alvo dessa extorsão, dessa chantagem, para que eles possam sair e cometer crimes fora. Né? Então, a sociedade fique protegida com a nova medida do Congresso Nacional. Se eles forem cometer crime, vai ser dentro da cadeia, se o governo não agir da maneira devida para que a cadeia seja um lugar habitável, com medidas preventivas contra essa possibilidade.